Olá, tudo bem? Chegamos a mais um episódio do Dreamcast. E hoje a gente tem a alegria de receber conosco o professor Fernando Meineiro, que é doutor em Direito Internacional Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Universidade Federal do Pampa em nível de graduação e pós-graduação e membro das ADIP. O assunto de hoje é um assunto que chama a atenção de todo mundo na era da internet. Acho que, sem dúvida, você que está nos ouvindo agora já se pegou pensando: quais são os limites da jurisdição na internet? Quais são os limites daquilo que pode e não pode ser feito no espaço online? E é para isso que a gente convidou o professor para discutir direitos da personalidade, jurisdição e internet. Nos últimos anos, todos nós nos deparamos com notícias sobre o uso de notícias falsas para influenciar eleições, criações de deepfake utilizando imagens de pessoas em situações nas quais elas não estiveram, e ainda o desafio, onde esses fatos que são cometidos, que são colocados na internet, onde eles são cometidos? Qual o lugar da realização desse ato? E é para isso que a gente convidou o professor Fernando Mineiro para nos ajudar a discutir com propósito esses temas. Mas antes de tudo, não posso deixar de cumprimentar a professora Renata Gaspar, minha amiga, que está sempre comigo aqui na apresentação do Dreamcast. Boa tarde, muito obrigada. Faço minhas palavras do Paulo. Muito obrigada, Fernando, por você estar acompanhando a gente num tema que, além da essencialidade que o Paulo deixou bem claro, é um tema que eu gosto muito. Para mim, é um tema muito caro, tanto no exercício da advocacia quanto no âmbito das pesquisas, né? Então, dialogar com você sobre isso, dialogar com você sempre é uma delícia. Dialogar sobre isso, mais ainda. Então, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Paulo. Para mim é uma honra receber esse convite, a confiança e essa parceria que já tem há algum tempo, né? Paulo, a Renata te conhece há mais tempo, o Paulo também não é diferente, o Paulo é mais novo que eu e conhecia como aquele rapaz que estava sempre na mesa dos eventos da CBDI e apoiando, e uma grande figura agora do direito internacional, né, do direito do comércio internacional. É um prazer estar acompanhando a carreira. E contigo, Renata, devo te dizer que se eu fosse sempre muita admiração, e eu disse, olha, um dia que eu me sinto aqui apresentando para você, esse é um motivo de orgulho, porque você, para mim, sempre foi uma pessoa admirável, uma profissional de extrema qualidade e competência. Então, eu agradeço mais uma vez. E esse tema, quando me perguntaram propor um tema, sim, realmente um tema instigante, que até venho trabalhando há um tempo já, as questões relacionadas a direitos da personalidade na internet e a questão da jurisdição. Esse tema, na verdade, a primeira vez que eu cheguei nesse tema foi através de um curso de AIA do professor Carrascosa Gonçalves, Javier Carrascosa Gonçalves, da Universidade de Múrcia. Ele apresentou, eu estava na Academia de Direito Internacional da AIA, fazendo o curso de verão, e um dos cursos, digamos assim, das apresentações, os seminários, era sobre esse tema. Inclusive, ele tem um livro publicado da Raquel Decour, que sobre a sua apresentação. E realmente é uma temática que não deixa de surpreender, porque está em constante desenvolvimento. Ou seja, a gente tem que entender que a internet, hoje estima-se que 5,5 bilhões de pessoas estejam conectadas à internet no mundo todo, que representa quase 70% da população mundial, tá? Claro que tem uma grande parte dos seus outros 32% não tem acesso à internet, ou tem um acesso à internet de baixa qualidade. O Brasil é um dos países mais conectados no mundo à internet. Nós utilizamos, inclusive, eu comento assim com colegas enfim, que têm experiências fora do país, e eles comentam assim, muitos, inclusive, países europeus que ainda utilizam mecanismos muito mais primários assim de comunicação. Eu ouvi até falar que no exército alemão se usa fax ainda, né? Então, coisas... O Brasil, hoje já não saímos com carteira no bolso, por exemplo. Saímos muitas vezes com celular para pagar via aproximação, Pix e tudo mais. Então, assim, a internet faz parte da nossa realidade.
E como vocês comentaram, né, como vocês bem disseram, essa comunicação que está pela internet muitas vezes acaba propiciando, acaba tendo lugar, né, a violação de direitos da personalidade. O que tem a internet, o que tem de novidade a internet com respeito a outros mecanismos de comunicação, que é um mecanismo de comunicação talvez muito mais multidirecional, ou seja, não é apenas um jornal que se publica uma notícia e vai do editor ao leitor ou radialista que emite para várias pessoas ao mesmo tempo, senão que há uma troca constante e também uma comunicação muito instantânea. Antes eu precisava sentar na minha casa, abrir o computador. Hoje a internet está no meu bolso, está no celular. Então a possibilidade de comunicação também cresceu. E aqui um elemento chave que o indivíduo deixou de ser apenas um espectador para se tornar um criador de conteúdo. Essa palavra agora que, eu estou no YouTube, eu crio conteúdo. Tá, mas você estudou para isso? Não, não estudei, eu simplesmente preciso de uma câmera do próprio celular e eu crio conteúdo. E claro, quando todo mundo cria conteúdo, fazendo uso dessa liberdade de expressão, temos consequências negativas, que é a publicação de conteúdo não moderado ou conteúdo falso, conteúdo que possa provocar danos à personalidade, difamatório, vexatório, ou seja, se nós temos essa comunicação sendo produzida por um jornalista profissional, sabemos que tem um órgão de controle, que há uma relação mais formal entre quem elabora a notícia e a pessoa que possa ser atingida por ela. Então, aí, claro, vai aparecer no âmbito global uma discussão que há muito tempo está aí, está presente na nossa Constituição, que é a liberdade de expressão e o direito à honra, tá? Como dois direitos que não são absolutos, tá? Que a gente precisa estar no mesmo patamar, aqui na Constituição também está garantido nos tratados internacionais, e nenhum prevalece sempre sobre o outro. Então, claro que a tarefa dos juízes e quem cria políticas públicas é um desafio enorme, tá? Então, realmente aparece uma situação nova. Por quê? Porque agora a criação de conteúdo e o potencial danoso desse conteúdo, ele não é localizado como antes se podia esperar de uma publicação radial ou uma publicação jornalística veiculada pelo jornal de papel, tá? Hoje o conteúdo difamatório, o conteúdo que produz um dano à personalidade, vai ter um potencial enorme, atingir um grande número de pessoas. Tá? Eu só quero lembrar, assim, para talvez nem todo mundo esteja familiarizado com os conceitos, né? A gente sempre fala injúria, calúnia, difamação. São conceitos diferentes, mas podemos dizer que a calúnia é imputar alguém em cometimento de um crime. Por exemplo, Paulo roubou a carteira da Maria. Ah, desculpa, Paulo. Né? Difamação é atribuir a alguém um fato desonroso, mesmo que não esteja descrito como crime. Então, José traiu seus chefes ao repassar informações à concorrência, por exemplo. E uma injúria, chamar alguém de idiota, de subnormal, fazer apreciações, digamos, negativas de uma pessoa é uma situação de injúria. Então, a gente vai chamar tudo isso como difamação, tá? É evidente que o objeto de proteção da lei é a honra da pessoa, né? Professor, eu queria, desculpa até interrompê-lo, eu queria aproveitar esse gancho dessa definição que é importante para quem nos ouve, para trazer um questionamento que talvez o senhor estivesse até já encaminhando para chegar lá. Esses direitos da personalidade, esses direitos vinculados à honra, imagem, privacidade, eles são e devem ser protegidos nesse ambiente virtual? A gente carrega esses direitos também para a nossa presença virtual, e isso me chama bastante atenção quando o senhor fala da criação do conteúdo
tudo, né? Eu acho que a internet, ela torna muito tênue a linha do que a gente consegue classificar a informação, né? Se há muitos anos, e aqui foi o que o professor Rafael Vasconcelos trouxe, eu gosto de lembrar dos nossos convidados do podcast, o desafio era o acesso à informação, hoje é como filtrar essa informação. E ao que tudo nos indica, aquilo que entra na internet não sai da internet, né? Então, como são protegidos esses direitos nesse ambiente digital, principalmente diante da propagação desses conteúdos ofensivos, nessas diversas formas que o senhor bem classificou. Perfeito. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: os direitos já estão protegidos ou já estão declarados na Constituição Federal, tá? O direito à honra é um direito previsto na Constituição, né? Também no Código Civil, né? Aquele que por ato ilícito causar um dano a outro fica obrigado a reparar, um dever geral de reparar. E existem disposições no próprio Código Civil, tá? E na própria Constituição, ou seja, existe uma reparação. E também existe esse direito de honra, direito à honra nos tratados internacionais, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pactos de Direitos Civis, Sociais e Políticos, os Tratados de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, o direito à honra é um direito humano que faz parte da nossa humanidade. E isso não muda. Esse direito não é menor pelo fato de uma afetação se produzir na internet, tá? O que ocorre é que na internet nós estamos mais expostos. Então, e essa maior exposição demanda mecanismos de proteção adequados a essa realidade. Tá? Porque o que acontece? Se eu tivesse uma publicação desonrosa, antigamente alguém publicava uma matéria falando que eu cometi um crime, um apontamento calunioso, poderia exigir, posso exigir ainda do jornal uma publicação para contestar, para dar minha posição e inclusive dizer, olha, exijo e buscar isso judicialmente e dizer para a pessoa autora que publicou que se retrate e, eventualmente, uma reparação econômica. Então, claro que o grau de afetação era muito menor, por quê? Porque o local de circulação, claro, uma Folha de São Paulo atinge todo o Brasil, mas talvez se a publicação fosse no jornal pioneiro de Caxias do Sul ou, sei lá, algum jornal local, o potencial do dano é menor. Agora, a proteção já existe. O problema, ou seja, o direito, a consagração do direito já existe. O problema é que os mecanismos para garantir esse direito, para evitar novos menoscabos e para a reparação, acabam tendo que ter uma alteração em função do meio em que se produz essa afetação. Eu fico ouvindo você falar e eu fico pensando, né, que a questão, uma das questões, né, que é o coração desse debate, é que lugar é esse a internet, né? Porque muita gente diz assim, é a vida física e a vida virtual. Alguns falam entendendo que pode haver um paralelo e que são vidas iguais, outros se referem a essa dicotomia como se num lugar se vivesse, no outro não, quando na realidade a gente sabe que esse espaço virtual ele veio para ficar em todas as áreas, né? No âmbito do trabalho, no âmbito dos contratos, no âmbito das famílias. A gente sabe hoje, por exemplo, que no direito de família internacional, uma das formas de regulamentação de visitação é usar o espaço virtual e as possibilidades de videochamada como uma forma de manter convivência. Então, a questão, quando a gente pensa no direito, e sobretudo no direito internacional privado, é pensar na jurisdição. Né? Então, nesse espaço, que espaço é esse e qual é a jurisdição que estaria mais adequada para enfrentar um problema de desproteção? Porque, como você disse, o direito está declarado, agora precisa fazer valer. Então, a nossa pergunta, ela vai um pouco desse lado. Então, que lugar é esse e qual é a autoridade competente no seu sentir? Né? Perfeito. Tendo o direito no Brasil consagrado, quando ocorre um dano, tá? A gente vou ir um pouquinho para os fundamentos do direito internacional para a matéria da jurisdição. Vou explicar uma coisa. A jurisdição, ou quem pode atuar quando eu tenho um problema, eu vou para o judiciário. O juiz vai atuar na medida que o legislador lhe tenha atribuído esse papel, ok? Em princípio, tem que estar na lei. Se a gente olha na legislação brasileira como na legislação de muitos países, classicamente existem dois ou três
formas de atribuir a um juiz jurisdição. Se no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, se o réu está domiciliado no Brasil, ou seja, se uma empresa, uma pessoa comete um ato, provoca um dano, pode ser demandada no Brasil. Se na ação, se a ação se refere a uma obrigação, que não seria o caso, né? Se refere a questões mais de caráter de dano extracontratual. Mas uma das hipóteses aqui no Brasil é o local de ocorrência do dano. Tá? Só que a lógica da atribuição de jurisdição foi pensada no século XIX, em que não havia essa ideia de virtualidade, ou seja, era fácil localizar as relações, porque nossas relações eram físicas, tá? Então, quando eu vejo essa questão da internet, saber onde está o dano, que eu fiz tempo atrás um estudo sobre como evoluiu a jurisprudência da Europa nessa questão. E é o primeiro caso em que começa a ser, digamos, é o pontapé para discutir isso, não é um caso sobre difamação, é o caso chamado Minas de Potássio da Alsácia nos Países Baixos, que acontecia. Vocês vão entender por que eu vou me referir a isso. Havia uma regra no regulamento europeu que diz que o local do dano é onde se produz, ou seja, tem jurisdição o juiz onde se produz o dano. Aconteceu que um agricultor dos Países Baixos começou a perceber que sua plantação morria e conseguiu linkar esse dano com uma contaminação que ocorria no Rio Reno por uma empresa francesa. Típico caso de dano ambiental transfronteiriço. Mas a discussão que se deu aqui era: o dano se produz onde eu executo a ação que causa esse dano ou onde a ação, as consequências da ação são sofridas? E a Corte do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, à época, não era a União Europeia, disse não, também onde as consequências são sofridas tem jurisdição. Vejam só, esse caso é fundamental para entender que, como se trata de um dano transfronteiriço, me abre a possibilidade de que se eu sofro um dano provocado por uma empresa que, por exemplo, não está no Brasil, eu possa demandar no Brasil porque o dano, a afetação ocorreu, no caso aqui no Brasil. O segundo caso que aparece que nessa evolução é o caso Chevy. É muito interessante essa evolução. Por quê? Porque nesse caso aqui se tratava de uma circulação de um jornal que era impresso, tá? Então você perguntava, onde ocorreu o dano? É uma publicação, digamos assim, ofensiva, vinculando uma pessoa sobre participação de um crime. Onde ocorreu esse dano? Onde o diário foi impresso e foi colocado em circulação? Ou o lugar ou os lugares onde o autor tem uma reputação importante? E o terceiro caso é o caso Olivier Martínez contra Sandy Mirror. Olivier Martínez é um ator francês, né, que foi publicado que ele teria, digamos assim, tido um caso, um affair com outra pessoa e que era mentira e ele demandou. Tá? E a discussão então também se podia demandar no seu próprio domicílio, onde ele se viu afetado, ou se podia demandar no local onde a plataforma estava localizada. Isso é importante, ¿saben por quê? Porque saber onde demandar tem consequências. Quem estuda direito internacional privado sabe que se eu tenho várias opções para demandar, posso exercer o que comumente chamamos de forum shopping, ou seja, poder escolher aquela jurisdição que é mais favorável a digamos assim, a minha petição. E aqui é fundamental. Por quê? Porque sabemos que internacionalmente a posição que se tem entre liberdade de expressão e direito à honra difere de país para país. Então, vejam só, se eu sofro uma afetação ao direito à honra no Brasil, posso especular, me convém demandar aqui no Brasil, apesar de que o autor da postagem resida no exterior, apesar de que a plataforma esteja localizada num terceiro país? E se eu estava de passagem num quarto país, num quinto país, e eu acessei, posso demandar nesses países? Ou seja, para responder onde está o dano nós já sabemos que não é apenas onde a publicação é de fato realizada, onde eu dou enter para publicar. Hoje sabemos que existe um amplo entendimento de que o dano pode ser provocado, ou seja, a afetação pode ser onde a pessoa reside. Há casos famosos, eles chamam, o professor Javier Carrascosa Gonçalves chama de libel tourism. Por quê?
porque seria a difamação, né? Tem muitos casos como autores, sobretudo americanos, que escolheram, por exemplo, demandar no Reino Unido contra portais de notícias americanos. Por quê? Porque entenderam que a jurisdição britânica havia uma certa abertura, tá? E a ideia de liberdade de expressão é muito mais restrita. A gente sabe que é muito mais restrita na União Europeia do que na época a Inglaterra fazia parte, o Reino Unido fazia parte, agora do que nos Estados Unidos, em que há uma maior permissão. E claro, agora muito pior, porque nós sabemos que as plataformas conseguiram com o novo governo Trump, anunciar que retira a moderação de conteúdo. Isso é muito sério, tá? Então, assim, quando a gente fala do local onde ocorre o dano, existe sim, verifico que existe um dano aquele exemplo que a gente estudava quando era primeiro ano de graduação de direito penal. Se eu dou um tiro de um lado do rio e mato outra pessoa do outro país, onde se produz? Bom, mais ou menos nesse sentido. Agora não é um tiro, mas é uma publicação ofensiva, que tem um potencial de circulação enorme. Esse tema eu gosto muito dele, e você falou uma série de coisas assim muito interessantes, né? Sobretudo quando você faz uma releitura dos elementos de conexão à luz da contemporaneidade, né? Porque, claro, se a gente ficar pensando no direito internacional privado, os conceitos de elemento de conexão atrelados ao século XVIII e XIX, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que esse primeiro exercício, né, ele é fundamental. Pensar o lugar do dano desde essa perspectiva. Mas, assim, só como um comentário reflexivo, porque eu tive a oportunidade na Rede de Processo Civil Internacional, que, além de coordenar, eu sou uma das pesquisadoras. Nossa última publicação, que ocorreu o ano passado, eu escrevi precisamente sobre o lugar do dano na internet, mas foi um ensaio bem inicial, reflexivo, né? Pensando esse lugar, e eu fiz uma metáfora com o Aleph de Borges, né? O Aleph, o lugar de tudo. Então eu extraí do Aleph umas observações reflexivas de Borges sobre o que era o Aleph, e fiz um paralelo, né? Que a internet seria o Aleph, né? O lugar de tudo, simultâneo, não sucessivo. Então, além da gente fazer uma releitura a partir do que você propõe, que eu acho sensacional, eu acho, no ponto, o que você pensa sobre a gente fazer uma releitura também pensando qual é o tribunal que está melhor situado para efetivamente garantir uma punição de danos que não seja uma punição para inglês ver. Porque a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, tem uma coisa odiosa que as pessoas aprendem na faculdade e não costumam questionar, que é a questão do enriquecimento ilícito, né? Então o tribunal diz assim: eu condeno, mas só um pouquinho, porque senão o credor pode ser considerado uma pessoa que está enriquecendo ilicitamente. Para mim, não tem coisa mais esdrúxula do mundo. Aí eu te pergunto, esse tribunal está adequado para falar de dano? Porque num lugar de tudo em que há uma concorrência de jurisdição, um outro lado, depois da gente passar esse step que você colocou, né? Primeiro a gente busca o lugar do dano, como você bem e maravilhosamente explicou. Num segundo step, a gente não poderia pensar, bom, entre todas essas autoridades, qual a que poderia condenar pela prática de dano, para que essa condenação ela sirva não só para indenização, mas também para evitar, sobretudo no mundo dos criadores de conteúdos, né, para evitar a proliferação desse mal, entre aspas. Então, eu gostaria muito de te ouvir. Que é uma ótima provocação, Renata, porque me ajuda a pensar o seguinte, tá? Eu tendo a pensar que se a gente está se referindo a um dano e o dano à honra, ele é um dano que tem reflexos, na verdade, ou seja, é como a pessoa se percebe, mas quando a gente pensa
A honra é a percepção que terceiros têm da pessoa, o que está sendo uma... Eu sei que eu sou bom, eu sei que sou uma pessoa boa, eu sei que sou uma pessoa íntegra, eu sei que não roubei, eu sei que não fiz, mas o efeito se produz em terceiro. Por isso a honra é o conceito que outros têm. Então, necessariamente, penso eu que uma opção, a primeira opção tem que ser o juiz do local da residência habitual dessa pessoa, onde essa pessoa tem seu centro de vida. Veja que estou utilizando já nem domicílios, só para utilizar um conceito mais moderno, que a gente sabe que o direito internacional privado já se muda para residência habitual por conta da divergência que se tem sobre o conceito de domicílio países civil e common law. Agora, a gente não pode ser ingênuo ao ponto de dizer, ok, é o local da residência habitual da pessoa, sem dar a opção dessa pessoa de buscar justiça onde as plataformas que promovem e veiculam esse conteúdo possam estar operando. Por quê? Porque, em definitiva, eu vou ter que, se eu quero, além de uma reparação, eu quero uma medida de eliminação de um conteúdo ofensivo, necessariamente eu tenho que ter a opção de litigar lá, a não ser que conte com excelente mecanismo de cooperação e que a gente sabe que essas questões delicadas sempre acabam perecendo no filtro da ordem pública, de dizer, não, eu não posso atender uma decisão do juiz brasileiro porque essa decisão do juiz brasileiro fere a ordem pública e o direito de liberdade de expressão está previsto. E a gente sabe, né, os lobbies das plataformas, né? Então, assim, hoje no Brasil a gente tem essa questão, por exemplo, de que as plataformas têm que atender a determinação judicial, está sendo discutido a questão da necessidade de moderar, como que as plataformas têm que ter a necessidade de retirar conteúdo independentemente de notificação. Assim, isso é uma coisa que uma hora vai ter que acontecer, porque não é possível que as plataformas desenvolvam tanta inteligência artificial para poder detectar, produzir, porque não é detectar, é produzir, gerar conteúdo e não seja capaz, ou seja, os algoritmos só servem para direcionar preferências, não servem para detectar um conteúdo ofensivo. Eu tenho certeza que não vai ser 100% eficaz, mas assim, avançaram tanto as plataformas. Eu sempre sou partidário, e acho que você concorda comigo, de que o autor tem que ter um amplo leque de possibilidade de jurisdição. Não, claro, não, a gente não vai ir para jurisdições abusivas. Quer dizer que se eu abro meu computador no aeroporto de Tóquio, eu posso demandar em Tóquio. Não, eu acho que não. Aí sim haveria uma abusividade. Mas me parece que local de residência da pessoa, onde ela tem seu centro de vida, ou onde a pessoa trabalha, e obviamente os terceiros que possam ter um juízo mudado dessa pessoa, necessariamente deve ser um lugar. Até porque vamos estar mais perto das provas de como esse dano foi produzido. A proximidade do juiz com aqueles que podem testemunhar essa afetação da honra. Mas não podemos esquecer que vamos precisar de mecanismos de cooperação para poder efetivar medidas de retirada do conteúdo, de moderação, com plataformas que estão aí muitas vezes em países, e claro, a gente sabe que a localização dessas plataformas muitas vezes é estratégica, né, para escapar de mecanismos regulatórios, tudo que envolve atividades que estão numa zona cinza da legalidade e ilegalidade, acabam preferindo por países com marcos regulatórios mais flexíveis, mais laxos. O professor, esses temas trazem aí boas reflexões, e o que me gostaria de trazer aqui para a nossa discussão, também nessa analogia que a gente está fazendo, nessa reinterpretação de alguns conceitos clássicos, como a gente pensa também o papel de quem compartilha. Quem compartilha é um coautor, quem compartilha é alguém que também é tão vítima daquele fato mentiroso, daquilo que busca lesar a honra de alguém. Como o senhor enxerga os limites também da publicidade? A gente vê agora com a criação do conteúdo e pensando no direito da honra também na relação com a publicidade, uma linha muito tênue. A gente não sabe se alguém que fala sobre algo
fala de forma legítima ou fala junto de uma publicidade? Como fica o lugar dessa regulação, né? Qual é o lugar da regulação dessa atividade comercial, dessa atividade de publicidade, principalmente com aquilo que atinge crianças, né? Não posso deixar de trazer uma experiência pessoal. Tenho um afilhado pequeno e metade do conteúdo que ele assiste, ele acha que é um conteúdo genuíno, mas é possível ver que alguém tentando vender brinquedo todo dia, que aquele conteúdo ele é ensaiado e esse público, que é destinatário, não consegue perceber também. Então eu queria trazer um pouco desses elementos para a gente tentar formular um pouco também dessa assimilação dos conceitos tradicionalmente estabelecidos para aquilo que é local, aquilo que é físico, para aquilo que é virtual. Assim, com relação à tua primeira pergunta sobre sobre compartilhamento, minha posição é quem compartilha tendo a pensar é autor, ou seja, é coautor, ou seja, se torna porque assim, ó, uma notícia falsa para uma pessoa, se eu compartilho com alguém e essa pessoa não tem um juízo formado da pessoa que é objeto do comentário, não tem nenhum problema. O problema é que essa pessoa colabore para que chegue a mais pessoas. Então, eu acho essa questão muito delicada. Assim, acho que, para mim, sabendo seja, a gente tem que atuar com responsabilidade com relação sabendo o potencial ofensivo que tem. Essa é a chave, né, Fernando? Desculpa, só uma parte, Sim. porque eu acho que esse tema da responsabilidade ele é fundamental. Eu acho que tem muita gente que confunde, sobretudo pensando nesses criadores de conteúdo, de uma forma muito adolescente sobre a liberdade, né? Como se a liberdade ela fosse restrita, sem nenhuma responsabilidade. Então, você repisar isso para nós é muito importante, porque vai chegar aos ouvidos das pessoas que assistem, que escutam o Edreamcast, que são pessoas que estão orbitando aí no direito ou estudantes, jovens advogados. A gente sabe que também os jovens advogados estão usando as plataformas como forma de publicizarem o seu trabalho, o que é muito legítimo, mas eles também acabam se tornando criadores de conteúdo e a gente não pode perder de vista, e é importante reprisar isso para a nossa audiência, que o direito é responsabilidade, que a gente não pode fazer o que quer irrestritamente, né? Exato, Desculpa, exato. pode continuar, era para aproveitar esse. Perfeito, não, perfeito. Não, é isso, assim, já passou do tempo de que, se não, mas eu só repassei porque me repassaram, não, não, é assim, se você recebeu, que morra aí, não repassa, não contribua, tá? Porque você se torna realmente responsável. Já nesse nível, eu acho que já temos uma certa, com a quantidade de gente que está inserida nesse meio internet, ok, acho que já temos um bom tempo para entender já a consequência desse ato. Sobre a segunda questão, sobre a publicidade, a utilização às crianças e tal. Eu sou pai de uma filha de 6 anos, tá? Me preocupo muito com aquilo que assiste. Também me preocupo com a questão da exposição. Tive recentemente um episódio, depois em privado eu vou compartilhar com você. Realmente um episódio que eu acho assim, com relação a utilização das imagens por estabelecimentos escolares de crianças e tal, que acho que não tá legal. E aí, nesse caso, me parece que deve prevalecer, sem dúvida, o melhor interesse da criança. Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, eu não vou bancar aqui um purista, né, e dizer, não, eu não publico fotos da minha filha e tal, não. Mas assim, bueno, eu sou responsável deles. Eu assumo as consequências, tá? Agora, a gente verifica uma exposição enorme, a exposição das crianças e uma exposição das crianças por meio das plataformas ao tipo de publicidades e não apenas publicidades, os conteúdos, conteúdos não moderados. Tá? Eu acho que aproveitando o gancho, porque me parece importante mencionar que afinal não acabei não comentando, que há uma discussão sobre a responsabilidade das plataformas que também, obviamente, se insere nessa discussão sobre o direito à honra, até que ponto as plataformas podem ser consideradas editoras do conteúdo, né? Inclusive, nos Estados Unidos, tem decisões que acabaram saindo mais pelo lado eram dois casos assim, que são citados num trabalho da doutora
da doutora Vanice Lírio do Vale, professora da Universidade Federal de Goiás, comentando assim que eram dois casos que envolviam situações relacionadas a notícias de atividades terroristas. Então, mas mesmo assim, é um conteúdo que foi ofensivo para determinadas pessoas e saber se as plataformas como Google ou Twitter, naquela época Twitter, agora seria X, teriam uma responsabilidade sobre aquilo que é veiculado por terceiros. Tá? Por exemplo, se um jornal ou uma produtora independente publica, se haveria na plataforma. A plataforma pode ser obrigada a retirar o conteúdo, ok, mas ela é responsável pelo dano que foi provocado. Tá? Eu entendo que da mesma forma que eu comentei, ou seja, hoje nós temos a questão do Marco Civil da Internet que exige que exista uma notificação prévia, mas já está na hora da gente pensar que com tanta tecnologia de moderação, com tanta inteligência artificial, com tanta predição de comportamento, que essa predição de comportamento para poder ofertar vantagens, produtos, serviços, é tão eficaz para que a gente possa consumir aquilo que é do nosso gosto, não é eficaz para eliminar conteúdo lesivo? Isso eu não consigo acreditar, tá? Porque as ferramentas já estão. Eu me lembro muito, sabe? Pode soar forçada a analogia, Renata, mas quem estuda direito internacional privado sabe que um dos casos paradigmáticos é o caso Panasonic. E no caso E Panasonic, esse caso é maravilhoso. é maravilhoso porque eu gosto desse caso porque, além da questão da responsabilidade de uma empresa global, de responder, eu gosto que o elemento central aí é que não pode haver um duplo estándar. A empresa não pode ser internacional na hora de ofertar seus produtos e local na hora de se defender. Então, aqui é a mesma coisa. A empresa Facebook, a empresa Instagram, a Meta, no caso, X, não pode ser tão eficiente para poder me ofertar um produto que é com a minha cara, que depende do tempo que eu fico olhando, que eu comento, que eu dou like. E, por outra parte, não tem a tecnologia para definir quando um conteúdo é ofensivo e eliminá-lo. Eu não consigo acreditar. Ou seja, me parece que tendo a ter um olhar muito mais, digamos assim, sou muito mais desconfiado nisso aí. Acho que realmente não aceitar a ideia de moderação não é por baixar custos, é por estratégia, é servir de canal para ideias de discursos de ódio, que promovem Estamos violência, totalmente de acordo. entende? Então, me parece que vem por aí a discussão, entende? Não estou vendo muita... não tem como ter esse duplo estándar, né? Sim. Quem pode uma coisa pode perfeitamente. Olha, não sou especialista em direito em informática, né? Mas imagino que não seja tão complexo diante das maravilhas que. Não, é que fica evidente, de acordo com o avanço, né, tecnológico, a gente percebe que fica evidente isso. E fica evidente para aquele cidadão médio dos livros de direito do século XX, sabe? Aquele, é para o cidadão médio, esse cidadão médio. Boa fé objetiva, o homem médio. Nesse contexto, quando a gente pensa nesses desafios, o direito internacional privado, o direito internacional como uma ciência, ele pode ser o espaço para que a gente consiga, se não solucionar esse problema, mas ao menos estabelecer estándares, estabelecer normas que sejam aplicáveis para... Porque o que a gente conversou aqui até agora deixa muito evidente que a gente está lidando com algo que a jurisdição, que o exercício de fronteira, como a gente vê no mapa mundi, não é suficiente. Ele não vai conseguir responder a essas necessidades. E o direito internacional, ele consegue ser aí o espaço onde respostas, ou ao menos soluções parciais, podem ser encontradas, ou a gente ainda está diante de um direito internacional com algumas limitações para que a gente consiga pensar melhor na internet como um espaço regulamentado e um espaço sujeito a normas? Olha, na verdade, assim, se a resposta é qual é a melhor ferramenta, é direito internacional, sem dúvida. O problema é que hoje há um cenário muito anárquico, muito de voltar a um discurso nacionalista, a reduzir
as possibilidades de cooperação entre os estados, mas assim, eu ainda sou otimista. A Conferência da Haia, por exemplo, é um local excelente para discutir essas questões. De fato, estão sendo discutidas essas questões. Infelizmente, temos movimentos políticos que, sobretudo países de extrema direita, que se utilizam dessa nova forma de se comunicar para perpetrar suas ideias e não tem nenhum interesse em apoiar iniciativas desse tipo. Mas eu ainda guardo esperanças, digamos assim, é o que nos resta de uma maior cooperação de instrumentos, talvez não sei se no curto prazo a gente possa contar com instrumentos de hard law, mas sim instrumentos de soft law, acerca de como os estados possam, digamos assim, melhorar o ambiente digital, né? Melhorar o ambiente digital não significa tornar o ambiente digital mais seguro, apenas mais seguro para os negócios, para as transações econômicas, e sim para que o ambiente digital também seja um local utilizado por pessoas responsáveis, por pessoas que saibam o que estão fazendo. E não estou dizendo aqui limitar o direito de expressão, mas assim, toda liberdade tem uma responsabilidade. E se a pessoa se verifica que essa pessoa utiliza mal essa responsabilidade, essa liberdade que decorre, que tem como consequência uma responsabilidade, ela vai ter que arcar com as consequências, né? Então, assim, eu ainda tenho esperança, assim. Mas, claro que a gente não está no melhor momento. Talvez que agora esse novo Papa que acabou de assumir inspire uma maior concórdia, continue com o legado de Francisco, de ser o pontificado, que significa construir pontes, né? A gente tem que construir pontes, não derrubar. Eu estou totalmente de acordo com você, não só eu aqui na Edrim, todos, né, que trabalhamos aqui e estamos pensando os nossos conteúdos, né, a gente pensa desde essa perspectiva. Aproveitando que você fez o aceno, né, com a escolha do Papa, eu acho que ela foi muito significativa no segundo dia, já escolher um Papa para seguir o pontificado de Francisco, né, a trilha dele. Eu acho que é uma mensagem poderosa de que a gente realmente, mesmo que existam forças que queiram, não há espaço para a gente voltar atrás. A gente só pode ir, né? Só pode ir em que sentido? Em sentido da humanidade, né? De preservação, de respeito. A falta de respeito, tolerância, porque viver em sociedade também é constrangimento para os que não sabem viver de forma correta ou que querem usurpar os seus espaços de poder. E para nós aqui no Edrim, isso é uma questão de propósito, né? Por isso a gente diz que a gente faz com propósito e de propósito. A gente pensa o direito e as relações internacionais de propósito e com propósito. E pensando nisso, assim, como uma fala final, porque foi maravilhoso esse podcast, maravilhoso tudo que você disse, mas assim, numa palavra final sua, como você acha, ou você orientaria, sobretudo os jovens, né, pesquisadores, advogadas e advogados, as pessoas que transitam entre o direito e as relações internacionais, o que você orientaria como professor, pesquisador, né, a pensar essas ferramentas do direito da personalidade, internet e proteção, né, de direitos? O que você orientaria à luz do direito internacional? Como fazer de propósito e com propósito isso, né? Essa utilização do direito como ferramenta. Olha, eu acho que é fundamental, primeiro, a gente entender que é uma matéria que parte, a ideia dessa relação entre liberdade de expressão e direito à honra, falando especificamente do tema que nos convocou aqui, é uma relação que não é simétrica em todos os países, ou seja, não é exatamente igual. Tá? Parte de conceitos, de pressupostos de tradição, de filosofia, de cultura, então de cultura jurídica, né, inclusive de aspectos ligados à religião. Então, é fundamental já falando para os pesquisadores, talvez, inclusive até porque tenho um grupo de pesquisa na Unipampa, estamos desenvolvendo esse tema de internet, desafio digital no direito internacional privado, e um dos temas é esse aqui. Pensar a partir dessa
dessa noção de que existe muita forma de conceber, então ter uma visão mais ampla, tentar pensar, bom, o que pensam os asiáticos sobre isso, o que pensam, já temos um pouco mais claro que entre os europeus e os americanos tem umas concepções diferentes, mas como funciona essa questão em outros países. Segundo ponto, é sempre bom voltar às origens de nosso sistema conflitual sabiniano, porque ele continua servindo. O problema é que ele serve de forma, a gente tem, digamos assim, o sistema, ele ainda continua sendo muito bom, mas nós temos que incorporar novos elementos, não apenas novos elementos de caráter metodológico, né, senão também uma nova carga valorativa. Nós, na época do Savinino, ainda não tinha passado as duas grandes guerras, então toda essa carga que veio com as convenções internacionais, com a Declaração de Direitos Humanos, os pactos e tal. Então, isso também tem que ser incorporado a essa análise. E, em terceiro lugar, pensar que, um pouquinho voltando ao final da minha fala, sem a cooperação entre Estados, a gente não tem como funcionar. Tá? Porque essa é uma comunicação global. Sem cooperação, sem estudar mecanismos de cooperação, a gente acaba ficando com respostas muito limitadas, muito isoladas, né? Então, acho que mais ou menos essas são as chaves que a gente pode colocar aí como pedrinhas para seguir a trilha, né? Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. Acho que a gente fechou aí com chave de ouro e a gente não pode deixar de mencionar o quanto a internet também nos traz boas possibilidades. Hoje eu falo com vocês que nos escutam da Escócia, professora Renata numa cidade, professor Fernando em outra, o quanto esse instrumento ele pode ser utilizado para que a gente consiga atingir nosso propósito, para que a gente consiga aí evoluir como indivíduos e como sociedade. Então, te convido a aproveitar esses instrumentos e conferir os cursos da Escola Edrim, que podem ser assistidos de onde você estiver. E também deixo convite para se inscrever, continuar acompanhando o nosso podcast, porque a cada 15 dias a gente sempre tem um grande professor, como o professor Fernando Mineiro, uma grande professora, um grande profissional, uma grande profissional, discutindo direito e relações internacionais com propósito. Tchau, tchau.